Nossos hábitos alimentares estão tornando nós e o planeta cada vez mais enfermos. A nossa situação é do tipo em que todos saem perdendo. Uma transformação global do sistema alimentar é urgentemente necessária. Em consideração às crescentes evidências sobre os efeitos ambientais dos alimentos, para as diretrizes alimentares dos Estados Unidos de 2015 a 2020, o Comitê Científico incluiu pela primeira vez um capítulo focado em segurança alimentar e sustentabilidade, concluindo que um padrão alimentar com maior teor de alimentos à base de plantas, como vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas, oleaginosas e sementes, e menor teor de alimentos de origem animal, não é apenas melhor para a saúde, mas também é associado a um menor impacto ambiental. Apesar do apoio público sem precedentes, esta e outra linguagem de sustentabilidade foi, não surpreendentemente, retirada das diretrizes dietéticas finais publicadas em conjunto pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles nem mesmo aderiram suficientemente à ciência sobre alimentação saudável, incluindo nenhum ou limites muito frouxos para alimentos de origem animal, apesar das evidências disponíveis. Mesmo que eles ignorassem a saúde do planeta completamente e se limitassem às últimas evidências sobre alimentação saudável, haveriam benefícios ambientais indiretos. Substituir alimentos de origem animal por vegetal não apenas melhoraria a nutrição e ajudaria as pessoas a viverem mais, mas poderia reduzir as emissões de gases do efeito estufa em até 84%. Em geral, os alimentos vegetais causam menos efeitos ambientais prejudiciais em quase qualquer medida. Em termos de pegada de carbono, todos os alimentos que são o equivalente a dirigir mais de 1,5 km por porção são produtos animais. Aqui estão as emissões de gases do efeito estufa de vários alimentos. Mesmo que algo como costela de cordeiro ou peixe de cativeiro possam ser os piores, comer frango ainda causa cerca de 5 vezes o aquecimento global comparado com frutas tropicais. Embora as estrelas do meio ambiente sejam as leguminosas, feijão, ervilhas, grão de bico e lentilhas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a substituição de carne bovina por feijão em nível nacional poderia atingir sozinho até 75% da meta de redução de emissão de gases do efeito estufa de 2020 e poupar uma área de terra de 1,5 vezes o tamanho do estado da Califórnia, sem mencionar os benefícios para a saúde. E não são apenas gases do efeito estufa. Por exemplo, o feijão vermelho requer aproximadamente 18 vezes menos terra, 10 vezes menos água, 9 vezes menos combustível, 12 vezes menos fertilizantes e 10 vezes menos pesticidas. Então, sim, de acordo com a prestigiosa comissão Eat Lancet, quanto mais a base de vegetais, melhor. Mas mesmo apenas uma mudança na direção de um padrão alimentar mais saudável, com ênfase em grãos integrais, frutas, vegetais, oleaginosas e leguminosas, sem necessariamente comer estritamente à base de vegetais, seria benéfico. Na Europa, por exemplo, apenas por reduzir pela metade o consumo de carne, laticínios e ovos, alcançaria-se uma redução de até 40% nas emissões de nitrogênio e emissões de gases do efeito estufa, e seria requerido cerca de 1/5 a menos de terra. Além disso, as mudanças alimentares também diminuiriam os riscos à saúde, reduzindo a mortalidade cardiovascular, sua principal causa de morte. Note, no entanto, que minimizar os impactos ambientais não necessariamente maximizam a saúde humana. Os produtos de origem animal, laticínios, ovos, peixes e outras carnes liberam significativamente mais gases do efeito estufa por porção do que alimentos à base de vegetais. Mas comer açúcar e óleos adicionados não é benéfico para o seu corpo. Na Califórnia, incluir mais produtos de origem animal na alimentação exige um adicional de 10.000 litros de água por semana. Isso é o mesmo que tomar 150 banhos a mais por semana. Mesmo comendo carne só no fim de semana, pode economizar milhares de litros por semana em comparação a comer carne todos os dias, cortando a sua pegada de carbono diária e a sua pegada ecológica total em cerca de 40%. Alguns países estão realmente fazendo
fazendo algo a respeito. O governo chinês, por exemplo, traçou um plano para reduzir o consumo de carne de seus cidadãos em 50%, enquanto que grande parte do resto do mundo parece estar fazendo o completo oposto, bombeando bilhões de dólares dos contribuintes para subsidiar as indústrias de carne, laticínios e ovos. Certamente todos podemos tentar fazer nossa parte. No entanto, um obstáculo para a mudança alimentar pode ser uma subestimação pelos consumidores dos impactos ambientais de diferentes tipos de alimentos, mas que poderia ser auxiliado por um rótulo. Por exemplo, imagine pegar uma lata de sopa de macarrão com carne e ver isso. A pegada de carbono de uma única porção de meia xícara é como deixar a luz acesa por 39 horas seguidas. E não uma ecolâmpada, mas uma lâmpada incandescente antiga de 100 watts, em comparação a uma sopa de vegetais sem carne, uma diferença de 34 horas de luz acesa. Você pode imaginar alguém te amolando por deixar uma luz desnecessariamente acesa por 34 minutos, mas são 34 horas apenas por comer meia xícara de uma sopa sem carne.